Hoje eu quero te convidar a silenciar tudo ao seu redor por alguns instantes e abrir o seu coração para ouvir a poderosa palavra do Senhor. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus tem uma mensagem para a sua vida neste momento. A palavra que vamos ouvir hoje está no Salmo 78, um salmo que nos ensina sobre a fidelidade de Deus, mesmo quando o ser humano falha. Respire fundo, acalma o seu coração e permita que esta palavra fale profundamente com você. O salmista começa dizendo: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais Nolon se têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos para que a geração vindoura soubesse. Os filhos que nascessem e se levantassem e a contassem a seus filhos para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, e fez com que as águas parassem como num montão. Guiou-os de dia com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as rochas no deserto e do-lhes de beber como de grandes abismos, e fez sair ribeiros da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: porventura pode Deus preparar-nos mesa no deserto? Eis que feriu a rocha e as águas correram e transbordaram os ribeiros. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor ouviu isso e se indignou, acendeu-se fogo contra Jacó, e também subiu a sua ira contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Todavia deu ordem às altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e fez chover sobre eles maná, para comer, e do-lhes do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento oriental nos céus, e trouxe pelo seu poder o vento sul, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do arraial ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, quando ainda tinham a comida na boca. Então a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não creram nas suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Quando os fazia morrer, então o buscavam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, o lisonjeavam com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou a sua ira, e não despertou toda a sua indignação, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Agora pare por um instante,
e permita que esta verdade desça ao seu coração. O Salmo 78 não é apenas sobre o povo de Israel, é sobre nós também. Vivemos dias em que a ansiedade, a pressa e as preocupações tentam roubar a nossa confiança. Quantas vezes Deus já te ajudou no passado? E mesmo assim hoje, o seu coração ficou aflito? Quantas vezes o Senhor abriu portas para você e ainda assim a dúvida tentou entrar? O problema nunca foi a falta de poder de Deus. O desafio sempre foi a facilidade humana de esquecer. O mesmo Deus que abriu o mar continua abrindo caminhos. O mesmo Deus que sustentou no deserto continua sustentando a sua vida hoje. Talvez você esteja enfrentando um deserto emocional, financeiro ou espiritual. Mas ouça isto com fé. O deserto não é o fim da sua história. Deus continua trabalhando, mesmo quando você não vê sinais visíveis. Se esta palavra falou com você até aqui, declare nos comentários com fé: Deus permanece fiel. Talvez você tenha falhado em algum momento. Talvez esteja carregando culpas ou pesos do passado. Mas este salmo revela um Deus que corrige, mas também restaura. Um Deus que disciplina, mas também perdoa. Hoje é dia de recomeço. Agora eu quero te convidar para orarmos juntos. Se puder, respire fundo e una a sua fé comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu te apresento cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces cada coração aflito, cada lágrima escondida e cada batalha silenciosa. Pai, renova agora a fé de quem está cansado. Traz paz para a mente ansiosa. Traz esperança para quem já estava desanimando. Onde houver medo, derrama confiança. Onde houver angústia, derrama consolo. Onde houver portas fechadas, começa a mover o teu poder. Visita agora cada lar, cada família e cada coração que chegou até esta mensagem. Nós declaramos com fé: Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso socorro e Tu permaneces fiel. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou com fé, escreva agora nos comentários: Deus permanece fiel. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal Manhãs de Esperança e compartilhar com alguém que precisa desta palavra hoje. E se você precisa de oração, deixe o seu nome nos comentários, porque eu estarei colocando você na minha lista de orações. Que Deus abençoe profundamente a sua vida.